Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lobão do canal Magel. E aí pessoal, tudo bem? Você é folgado, viu? Folgado. Beleza, Rocha? Estamos chegando na reta final do Enem e vamos aí comentar alguns assuntos importantes. E hoje eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre globalização. Isso, mas vamos puxar mais para o Brasil, reduzir o espaço, vamos falar da globalização no Brasil mais precisamente. Beleza, então após a vinheta, vídeo do Magel sobre globalização no Brasil. Segue lá. Então, Lobão, a gente já está aqui em ritmo de pré-férias. Eu queria pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, gente. A gente precisa da sua inscrição para manter o nosso projeto para 2020. Eu acho que o projeto vem ajudando um monte de pessoas aí. Se inscrevam, é fácil, é só com um cliquezinho aí, você ativa o sininho e se torna mais um associado do canal Magel, não, Lobão? Isso mesmo, né? Deixa um comentário o que achou do vídeo. E também siga a gente nas redes sociais, temos o Instagram e o Facebook. Então tá. Globalização no Brasil. Primeiro, antes que a gente possa falar isso para os alunos, nós temos que saber primeiro o que é globalização. Então, Lobão, globalização significa a mundialização. Então, mundialização da economia, já que a globalização é econômica, não existe uma globalização social. Isso, então a globalização é o processo onde os países, né, e as pessoas estão mais interdependentes. E isso acontece devido, né, ao livre comércio e também ao avanço dos meios de comunicação e transporte. Isso, a globalização, o próprio Milton Santos já dizia que era um processo histórico do capitalismo, né? Não é recente pós-queda do Muro de Berlim. Ela vem de um processo histórico. Ele já identificava a globalização como as grandes navegações que trouxeram os europeus para a América, para a África, para a Ásia. Uniu, né, as duas metades da Terra. Isso. A globalização também passa pela primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. E há quem diga que nós estamos na quarta, né? A 4.0, né? A gente tem inclusive vídeo no canal sobre esse assunto. Isso mesmo, né? Então, assim, a globalização é um processo histórico, antigo, porém que se manifestou de forma, assim, bastante pungente recentemente, quando você tem aí, né, o avanço do capitalismo, né, liberal, do neoliberalismo, e também com, né, a tecnologia do sistema de transporte e comunicação. Sim, ela está inteiramente ligada ao desenvolvimento técnico-científico. Daí citar que dentro do processo histórico a gente tem a evolução das grandes navegações e das 4 revoluções industriais. Então, é um processo evolutivo que a gente não sabe onde vai parar. Então, assim, ó, você pega a caravela, né, um barco sem motor, que conseguiu atravessar o oceano, às vezes até navegando contra o vento. Isso. Aí você tem depois, né, a evolução dos combustíveis fósseis, o motor a vapor, o barco a vapor, o trem de ferro, o motor a combustão interna, o automóvel, você depois vai ter o avião, né, e os grandes meios de comunicação que veio aí do processo, né, do telégrafo, telefone, rádio, TV, internet e, por fim, a internet nos dispositivos móveis. Então, todo esse processo contribuiu para que, recentemente, nós tivemos a globalização. E o Brasil sofreu esse processo com um avanço, com um desenvolvimento econômico, né, que vem aí com o processo de industrialização, não é, Rocha? Isso. O desenvolvimento industrial no Brasil ele é considerado uma industrialização tardia ou substitutiva. Terceira revolução industrial, né? Isso, o desenvolvimento industrial no Brasil é considerado tardia ou substitutiva. É aquele tipo de industrialização que vai ocorrer muito após a Revolução Industrial, aquela industrialização clássica do século XVIII e XIX, quase 200 anos após, e com capital estrangeiro. E no Brasil ela se intensifica pós Segunda Guerra Mundial. Do modelo substituição de importações. Isso.
E para que essa industrialização tenha ocorrido, foi necessário que o governo fizesse um processo que é até antiglobalizante, que é se fechar para o mercado mundial através da chamada reserva de mercado. Ele subiu as taxas de importação de sobremaneira, para que seja inviável que as empresas que fabricavam fora mandassem para o Brasil, e elas foram forçadas a vir para cá para poder produzir aqui, a fim de que conseguisse atingir o nosso mercado. A característica atual da globalização é o neoliberalismo, mas como a globalização é um processo histórico, ela passou por todas as outras fases do capitalismo, inclusive essa fase do capitalismo interventor, né? Esse capitalismo interventor que a gente vai ter, que é chamado keynesianismo, implantado a partir dos anos 30, né? Na era Vargas, no caso de Brasil, ele vai se proliferar ao longo após a Segunda Guerra Mundial, até chegar na era JK, 50 anos em 5. Isso mesmo. E aí você tem então um processo de industrialização que gerou a urbanização, gerou, né, o uso cada vez maior de transportes terrestres, né? Você tem a indústria automobilística vindo para o Brasil, as rodovias, o Brasil então se conecta, se moderniza. Há também a Revolução Verde no campo, que faz com que haja um fluxo muito grande de pessoas do meio rural para o meio urbano. Tudo isso criando bases para que chegasse nos anos 90 e o Brasil se abrisse para o mercado mundial. Isso, a abertura do Brasil para o mercado mundial não foi só um projeto político do Fernando Collor de Mello, que era presidente naquela época, após a queda do Muro de Berlim. Foi uma exigência da OCDE, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. É essa que o Brasil foi barrada recentemente. Você tem o chamado Consenso de Washington, né? Isso. Que são diretrizes para que o mundo entrasse num processo de globalização. Então, a OCDE, o que ela vai fazer? Ela vai exigir que os países que dependem do FMI, naquela época a gente dependia do FMI, dívida externa, né? Dívida externa muito alta, e o governo brasileiro dependia de empréstimos junto aos bancos estrangeiros. Então ela vai exigir que os governos, para receber empréstimos, vão ter que aplicar medidas neoliberalizantes, né? Então aí a gente vem com o primeiro, Collor de Mello, abrindo o país para importações, inclusive de automóveis, chamando os automóveis... carroças, né? Chamando os carros de carroças. E nesse processo é muito importante isso, porque nesse processo que a gente começa a importar os doutrinadores da vida, né? Chegou até carro russo, né? Carro russo, o Niva, o nosso Jeep, o Jeep do Maisel, que está preparado para a gente fazer umas gravações aí no meio do mato. Umas externas, né? Isso. Então aí o Brasil nos anos 90 entra firme nesse processo de globalização. O Brasil que tinha uma economia mais fechada, porque foi esse o modo de desenvolver a indústria, de repente se abre. Inclusive até isso gera até um efeito negativo para o Brasil, que o Brasil passa por um processo de desindustrialização, porque a indústria nacional ela se torna pouco competitiva com a indústria internacional, e aí você vai ter então ela diminuindo cada vez mais o seu espaço perante, né, a economia brasileira. Isso, o protecionismo é característica de não neoliberal, né, de espaço não neoliberal. Então, nos anos 90 a gente tem o governo Collor, depois o vice Itamar Franco, com essas ideias de neoliberalismo e privatizações. E isso se intensifica também com o governo FHC. Isso, né? Pós-governo Collor, a gente vai ter o governo FHC nos anos 90, 2 mandatos, né? FHC está à frente do Brasil e avança o processo de globalização, o processo de intensificação do neoliberalismo. E é lógico que nada no mundo só tem coisas positivas ou negativas. A entrada, as privatizações, elas têm coisas também que são dos dois lados, né? Diminui a burocracia, né? Expande as comunicações para as pessoas. Incentiva o desenvolvimento tecnológico, né? Isso, né? O Brasil avança bastante com esse processo neoliberal, porém isso gera também, né, um abismo entre os ricos e os pobres, porque você vai ter então esse desmonte dos serviços públicos, fazendo com que o pobre tenha cada vez menos chance de conseguir ser competitivo. Sem querer dizer que eu sou velho, mas nos anos 90
para você adquirir um telefone fixo, você pagava para a antiga estatal do estado de Goiás, a Telegoiás, o equivalente de 3 a 5 mil dólares para ter direito a ter um telefone fixo na sua casa, e a Telegoiás pedia nada mais, nada menos do que 5 anos para te entregar o produto. Porque ela Tinha gente que vivia de alugar de telefone. Ela não atendia a demanda. Hoje, com a privatização dos meios de comunicação, você vai no supermercado mesmo, compra um telefone e já sai de lá falando com ele, inclusive numa videochamada para qualquer lugar do mundo. O problema é que esse processo de privatização ele foi feito, né, gerando uma pouca concorrência. Porque você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de telecomunicações, tem mais de 2.000 empresas atuando. E no Brasil você tem pelo menos umas 5 ou 6 só que garantem um chamado oligopólio. E por mais que você tenha a universalização do acesso, o preço, o custo dessa comunicação é muito alto e a qualidade é muito inferior se comparado com outras nações. Sem contar a pesada carga social, né? O avanço do desemprego, como o capitalismo que está globalizando, o capitalismo é o modo de produção que sobrevive da exploração social. Né? Então, a mais-valia, o aumento das diferenças de classes. E nessa nova ordem mundial, no Brasil e no mundo, aumentou muito os conflitos nas classes sociais. Tanto classes sociais ou conflitos étnicos nacionalistas, pois o capitalismo é o modo de produção que sobrevive da luta de classes. Isso mesmo. Então, assim, o processo de globalização no Brasil trouxe desenvolvimento, trouxe avanços, trouxe modernidade, porém gerou também, né, uma maior desigualdade e atrapalhou a indústria nacional, que ela não se tornou competitiva e ela perdeu bastante espaço, né, perante a indústria internacional. E você tem também nos anos 2000, né, o governo Lula fazendo um acordo e reconhecendo a China como economia de mercado. E aí foi a pá de cal na indústria brasileira, né? Isso, aí a gente vai ter, para você que gosta de chamar, né, o pessoal aí gosta de chamar o Lula de comunista, né? O Lula não parou com o processo de globalização. Avança o neoliberalismo e, como ele disse, companheiros, nunca na história desse país o Banco Itaú lucrou tanto. Como você quer um comunista que proporciona condições para que os bancos estrangeiros lucrem no mundo. Então, para você que acredita que o Lula é um comunista, o Lula só deu uma nova roupagem na globalização. E investiu um pouquinho na área social que era abandonada, né? Isso. Ele parou com as privatizações, mas inaugurou um novo processo de globalização, de neoliberalismo, que foi através das concessões. Isso. O pessoal todo lembra do hashtag não vai ter Copa? E olha aí os aeroportos como é que ficaram. Então, o governo não privatizou os aeroportos, mas ele abriu concessões para que outras empresas privadas pudessem reformar os aeroportos e vão passar 30, 50 anos com direito de exploração econômica daquele espaço. Então, é um processo também de globalização. O que dizer, então? A falta de investimento nas estradas leva à privatização de muitos trechos, né? E a gente continua pagando o IPVA. Então eu considero assim que a globalização foi um processo inevitável, porque o mundo todo seguiu, o Brasil também ia acontecer isso, né? Houve os erros aí de não investir na tecnologia própria. O Brasil, como um grande dependente tecnológico, acaba que se viciou em exportar matéria-prima, commodities. Enquanto as commodities estavam num preço elevado no começo dos anos 2000, o Brasil conseguiu ter até um aporte para as condições sociais, porém após a crise de 2008 o Brasil sofreu bastante, né? E a crise veio com grande força. Mas só pontuando um pouco antes, né, no início do século XXI, esse grande crescimento econômico do Brasil foi acompanhado de um grupo de países que se acreditava na época que eles herdariam a economia mundial por volta de 2050, né? E especialmente após a crise de 2008, né, todo mundo apostava nos BRICS, né? Só que, como eles estão também no mundo globalizado, né, se de primeira mão eles não sofreram o impacto da crise de 2008, eles sofreram depois nos anos 2010, e aí a crise afetou e os BRICS, né,
Então, especialmente aí o Brasil, que não é competitivo e que não produz tecnologia. Você tem até algum processo de avanço tecnológico na China e na Índia, né, porém, e na Rússia também na parte ibérica, e o Brasil ficou muito para trás nesse processo. Então, assim, o desenvolvimento, e hoje a gente sabe que na nova ordem mundial, o padrão para qualificar e classificar os países não é como era na velha. A velha ordem mundial, um país era desenvolvido quando ele tinha muitas armas. Hoje, um país é considerado como um país central, nem o termo desenvolvido é usado mais, né? A partir do momento em que a hegemonia mundial vem com base na disponibilidade de capital e tecnologia. E o Brasil, então, para poder enfrentar esse processo de globalização, tem que, né, investir maciçamente na educação, produzir ciência, produzir tecnologia, e a partir daí, então, conseguir ter uma grande força mundial. Se ficar só naquela vocação de exportar matéria-prima e comprar os produtos da tecnologia que vem de fora, o Brasil sempre vai ser um coadjuvante. E aí não tem esquerda, não tem direita, né? Todos os presidentes que tiveram no Brasil não investiram como deveria na educação. Foi muito abaixo do que deveria ser feito. E aí, né, o Brasil sofre muito com esse processo, porque essa dependência tecnológica faz com que a gente acabe sempre aí na periferia do mundo. E isso é muito ruim, né? Porque no mundo onde a tecnologia ela insere a ideia de dominação, de hegemonia, a base é capital e tecnologia, nós não temos investimentos em educação e não temos investimento em tecnologia. Isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Foi um bate-papo aqui sobre a globalização no Brasil, sobre os seus efeitos. Se você gostou desse tipo de vídeo, né, onde a gente vai debater sobre alguns assuntos, aí deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, não é, Rocha? Isso, pessoal. Então, obrigado por vocês assistirem até o final. Nós estamos aqui batendo um papo informal para tentar explicar para você de uma forma mais didática e mais suave o que foi a globalização no Brasil. Beleza? Até mais, Geo. Até mais.